Olá, pessoal! Seja muito bem-vindo ao nosso canal Histologia em Foco. Eu sou o Dr. Alan Giovannini e vou apresentar para vocês, então, um podcast para descomplicar a histologia. Hoje focaremos, então, num órgão reprodutor masculino, que é o testículo, focando neste módulo a albugínea e o estroma testicular, que é um tecido conjuntivo que alberga a principal porção testicular, que são os túbulos seminíferos, e que mantém o órgão e a arquitetura desse órgão na sua porção usual. Muito bem, de um plano de vista geral, o testículo nada mais é do que uma porção do órgão reprodutor masculino. Ele está localizado na bolsa escrotal, tem um aspecto arredondado, tá certo, pessoal? E que mantém, então, aquelas estruturas dos túbulos seminíferos, que são estruturas enoveladas, cuja porção principal é fazer a formação das gônadas masculinas, ou seja, a formação do espermatozoide. Vamos entrar, então, tendo aí um bom contingente de ânimo, bastante animação, bastante atenção, para que a gente possa, então, falar um pouco das estruturas macroscópicas do testículo, que, de um plano de vista geral, ele já tem as suas subdivisões. Quais são elas? Uma porção externa e que emite septos que levam junto consigo vasos sanguíneos para nutrir todo o órgão. Nós temos os lobos de túbulos seminíferos, portanto, nós temos aqui a porção secretora do órgão e uma porção terminal denominada de mediastino testicular, por onde ele emite os ductos de saída desses espermatozoides, que serão posteriormente maturados na região do epidídimo. Muito bem, aqui então focaremos a estrutura externa. Essa estrutura externa é composta por um tecido conjuntivo denso, que numa sua porção mais próxima, a gente já identifica que é um tecido conjuntivo denso propriamente dito, de caráter modelado, com pouca celularidade fibroblástica nessa região da túnica albugínea, chamada, portanto, essa estrutura de albugínea como um todo, aonde em alguns cortes nós começamos a identificar, pessoal, presença de celularidade epitelial pavimentosa simples, que nada mais e nada menos é do que fragmentos do peritônio, ou um epitélio denominado de mesotélio. Então, em suma, essa cápsula que reveste esse tecido conjuntivo propriamente dito, de caráter modelado, ele tem, então, a sua formação, então, esse tecido chamado de albugínea tem a sua formação conjuntiva, revestido externamente por um mesotélio. O mesotélio que faz parte de uma estrutura que a gente chama de revestimento visceral do peritônio, de uma área, pessoal, que entra em contato com essa túnica albugínea, chamado de túnica vaginal. Lembre-se que a túnica vaginal não tem essa nomenclatura porque tem similaridades com a formação vaginal na mulher. Né? Toda a porção do órgão externo, seja no homem, seja na mulher, advém de uma área chamada de seio urogenital no seu aspecto embriológico. Aqui não. Essa túnica vaginal mantém essa nômina ou essa nomenclatura porque o testículo ele advém da crista gonadal, lá pelas alturas das formações renais, e migram para a região da bolsa escrotal após ser evidentemente formado, trazendo consigo partes deste peritônio. E esse peritônio ele é revestido na sua lâmina visceral, que faz o revestimento da albugínea por um epitélio pavimentoso simples, e em espelho nós temos também uma parte epitelial que faz parte da região parietal da túnica vaginal peritoneal. Perfeito? Lembre-se que toda essa estrutura ela é única. Portanto, aqui nós detectamos, olha aí, uma túnica albugínea ou simplesmente albugínea e alguns espaços separando da túnica vaginal. Mas eu gostaria de já colocar para vocês
que este efeito histológico é um artefato. Essa estrutura é colabada. Mas a albugínea, por ter toda essa configuração, por ter todo esse revestimento epitelial, ele tem uma zona de clivagem. E que quando nós promovemos o corte histológico ou o armazenamento, o clareamento da peça em xilol, ela proporciona alguns artefatos que faz parte das condições usuais de todo e qualquer corte histológico. Ok, pessoal? O que mais a gente tem de importante desta albugínea? A albugínea, então, ela começa a emitir septos conjuntivos. E à medida que ela penetra no órgão, ela deixa de ser um tecido conjuntivo denso propriamente dito e faz-se um tecido mais frouxo. Mas esse tecido frouxo é importante, porque ele leva consigo grande quantidade de vasos sanguíneos que vai nutrir o órgão como um todo. E facilita essa nutrição, por quê? Porque à medida em que a albugínea emite esses septos, ela vai promovendo, digamos assim, ilhas de tecido testicular ou áreas de túbulos seminíferos, né, em lobos, e esses lobos conseguem ser nutridos de forma adequada. Ok, pessoal? Portanto, o que são esses septos? Septos são traves de tecidos conjuntivos que levam consigo, então, uma vascularização. Uma vascularização importante, tanto para a nutrição do órgão, também como o órgão receptor de hormônios pelo qual o testículo é responsável pela sua síntese e sua secreção. Ok? E quais são essas células que são responsáveis pela produção do hormônio? E que hormônio é esse? Portanto, olha só, as células importantes na produção de hormônio, elas estão também localizadas por entre esse tecido conjuntivo frouxo que faz parte do septo conjuntivo. E essas células, por estarem localizadas no interstício conjuntivo, elas são chamadas de células intersticiais ou chamadas de células de Leydig. São células importantes na produção da testosterona, que culminará nos caracteres secundários masculinos. E que células são essas? Portanto, são células localizadas em permeio à região do túbulo seminífero, localizadas, portanto, na região do septo conjuntivo. Elas fazem um agregamento de células com citoplasma mais eosinofílico de coloração rosa. Olha, outro grupinho aqui, aonde, com os detalhes, a gente identifica, então, que são células, então, olha só, de caráter mais arredondado, com o núcleo vazado ou vesiculoso, e às vezes a gente vê um nucleoluzinho, olha aqui, ó, bem evidente nesse contingente celular, ok? Elas são tão importantes, de tal característica valorosa para o órgão e para o homem propriamente dito, que cai nosso selo de que vai cair na prova. Portanto, meus caros alunos, vejam bem, detalhem bem todas essas particularidades do testículo intersticial, e estas células é a principal representante desta porção estrutural e anatômica. Ok? Muito bem. Aqui um detalhe valoroso, aonde nós enxergamos, então, olha só, os túbulos seminíferos divididos em 3 lobos distintos, um tecido conjuntivo frouxo, né, populacionado por células fibroblásticas, área vascular, embora a gente tenha pego aqui um corte vascular tangencial, isso é um vaso sanguíneo, aonde é responsável tanto por nutrição, como também receber a testosterona, que é sintetizado por essas célulazinhas aqui, ó, muito importantes para o ser humano. Perfeito? Muito bem. Células de Leydig, produtora de testosterona, tanto para o órgão sistematicamente falando, como o homem masculino, tanto como matéria-prima para a formação dos espermatozoides na região dos túbulos seminíferos. Muito bem, pessoal. Finalizamos aqui a primeira parte do nosso podcast Histologia em Foco. Se você gostou,
curta a nossa página para que a gente possa difundir esse conhecimento deste podcast a várias pessoas e o maior número de pessoas possível. Portanto, curta a nossa página, siga o nosso canal e até breve!